Todo mundo sonha com o dia em que o seu grande amor será encontrado. O problema é que o caminho até que isto aconteça, muitas vezes, parece difícil demais. Isso porque, na maioria dos casos, surgem decepções e frustrações com relações que pareciam perfeitas e acabaram não dando certo. Às vezes, esta busca parece ser interminável. Um belo dia, depois de muitas buscas, decepções e esperanças, parece que o seu dia finalmente chegou. Enfim, tudo parecia perfeito, se não fosse somente um detalhe. Seu amor chegou na hora errada. Enquanto muitos inventam desculpas na hora de assumir um compromisso sério, colocando milhares de obstáculos no caminho, por outro lado, existem aqueles que não têm medo de arriscar, se jogam mesmo sem saber se chegou a hora certa. Talvez seja o caso da Águida e do Denis. Vocês se casaram na hora certa? Não, nós não nos casamos na hora certa, o momento não era oportuno, porque nós tentamos realizar 2 sonhos ao mesmo tempo. O meu, se casar, e o dele, de montar o próprio negócio. E aí teve aquela incompatibilidade, né, no nosso relacionamento. Acabou não ficando, ou dava atenção para uma coisa ou dava atenção para outra. Foi onde nós começamos a ter o nosso problema. Denis, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ao assumir um compromisso que talvez não fosse na hora certa? Bom, é como ela disse, né? A minha prioridade era a empresa, era o foco total à empresa. Eu achava que o sonho do casamento era apenas a cerimônia. Então foi feita a cerimônia, mas eu esqueci do dia seguinte, né? Então, como eu focava só na empresa, eu achava que era o suficiente para ela. Então eu vi que com o tempo ela foi se fechando, ela foi se retraindo, né? Devido ao sonho dela frustrado. Então esse foi o nosso maior problema, a frustração dela, onde nós tivemos que ter uma conversa e a gente passou a focar daí então o casamento em si, deixando então aparentemente de lado a empresa, mas onde foi que tudo começou a fluir. E quando nós demos atenção ao casamento, tudo começou a fluir, tudo começou a ir bem. E por que vocês acreditam que o casamento não aconteceu na hora certa? Porque a gente não tinha aquela conversa de qual que é o seu foco, qual que é o meu foco, né? A gente, até então eu estava pensando no meu foco e ele estava pensando no foco dele, então a gente não entrou em um determinado acordo. Houve um choque nesse momento? Houve um choque, né? A partir do momento que eu a vi frustrada, eu parei para pensar, falei, poxa, o meu objetivo era o quê? De um casamento, é dar o melhor para ela, né? E eu via que eu não estava suprindo essa necessidade dela. Eu via que ela estava triste, como eu disse, frustrada, e foi necessário dar uma parada, pensar, colocar os pingos nos is para a gente poder ir adiante. Vendo hoje, o que te faz refletir e pensar assim que realmente não era o momento certo? Se você pudesse modificar, o que você faria diferente naquela época? Nós esperaríamos um pouco mais, né? Nós conversaríamos. Primeiro realizaríamos o foco dele, porque a princípio, querendo ou não, a empresa, ela seria a organização da nossa parte financeira, a compra de imóvel, né? Então a gente focaria mais isso, organizaria e depois iria para o casamento. Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center com mais de 2.000 adultos norte-americanos revelou que cresceu de 46% para 53% o número de pessoas que acham que o dinheiro é o fator mais importante para o sucesso do casamento. Mas e para você? Ter dinheiro significa o momento certo para se casar? Para este casal, a falta de dinheiro influenciou na relação, mas não foi o principal problema. Acho que a falta de comunicação, a falta de sentar, de conversar, de pôr, no caso dele, de escutar o que eu tinha para dizer, no meu caso, de entender a necessidade dele e assim por diante, porque aí parte de todos os problemas, né? Você acredita que normalmente essa coisa de não é a hora certa, mas você é a pessoa certa, é uma desculpa? Não é uma desculpa. Eu acho que a pessoa, se ela encontrou a pessoa certa, ela necessita dessa organização. Mas o fato de não ser a pessoa certa ou não
ser o tempo certo, às vezes tem um pouco de enrolation, né, nessa história. Encontrar a pessoa certa eu acho que é o mais difícil, né? Devido às diferenças que um tem para com o outro, é muito difícil encontrar a pessoa certa. Mas assim que encontrar, um diálogo é importantíssimo para traçar o seu futuro com a pessoa que você disse a certa.